no nosso 6º vídeo da série Consultoria Assertiva. Já vou ser direta ao ponto para que você consiga aí acelerar. Às vezes, se você não viu os vídeos anteriores ou ficou meio confuso, quer rever, e esse vídeo para que ele seja bem mais direto e reto, para que você já comece a praticar. No vídeo de hoje nós falaremos sobre como postar conteúdos em diversas redes sociais, falando de Facebook, Instagram e WhatsApp, que são as 3 principais ferramentas que nós usamos para divulgar aí o nosso trabalho, o nosso produto e o nosso serviço. Eu vou começar falando para você como que você pode trabalhar no seu Facebook, quais são os conteúdos, na verdade, como você pode direcionar o conteúdo no teu Facebook. Nós temos alguns pontos para poder publicar alguma coisa, como por exemplo o marketplace, os grupos, né, de vendas ou de consultores e consultoras, de clientes. Mas nós temos 2 pontos muito importantes, que é o feed do Facebook e também os stories do Facebook. No feed, que é onde você coloca lá o que você tá pensando, que geralmente o Facebook pergunta pra gente, que dá vontade às vezes de responder várias coisas, ali é onde as pessoas elas visualizam tudo o que você publica. Qualquer link, qualquer coisa que você publica, vai ali. No feed do Facebook é importante você prestar bastante atenção, porque as pessoas elas passam grande parte do tempo ali, né? Rodando o dedinho pra cima e vendo tudo que tá sendo falado, mostrado no Facebook. Então, o primeiro momento é o visual. Então, se você vai colocar alguma imagem ou algum vídeo, que seja algo que chame a atenção da pessoa naquele instante. Por isso que a imagem é muito importante para ela já atrair a atenção da pessoa que está sendo atingida naquele momento. Então, verifique se a sua imagem ela está atraente, ela tem itens atrativos. Às vezes a imagem tem muita coisa escrita, as pessoas às vezes não têm paciência, mas o que eu quero te convidar é a levar aí uma reflexão, a fazer o raciocínio do que você pode publicar através de uma imagem que faça sentido para que a pessoa pare naquele momento e leia o texto que você colocou junto com aquela imagem. Por quê? Às vezes, você só coloca um texto, ou um texto gigante, ou um texto pequeno, mas as pessoas elas são movidas ao que o visual lhes prende. Como, por exemplo, quando você vai fazer compra no supermercado e você tá com muita fome, você geralmente compra além do que devia. Por isso que as pessoas dizem que quando você vai no supermercado, vá lá, né, com a barriga cheia, para você não comprar além do que é necessário. A mesma coisa é o que nós entregamos na internet, que nós chamamos de marketing de atração. Então, se você não está atraindo as pessoas por algum ponto em que você está publicando ali, obviamente é porque você não está se colocando no lugar de como atrair o público que você deseja. Por isso que eu te convido a assistir os vídeos da série, né, os vídeos anteriores, para que você vá encaixando as pecinhas e chegue nesse vídeo, por exemplo, sabendo como você vai atribuir ou direcionar os seus conteúdos, tá? Mas quando nós falamos de feed, seja do Facebook ou do Instagram, ali precisa ser algo que realmente prenda a pessoa e algo já objetivo, ou que seja alguma história sendo contada sobre algo que você tem a oferecer, mas que exista ali uma ponte de atração, alguma ferramenta que atraia aquela pessoa. Falando dos stories do próprio Facebook, hoje em dia, né, como eu venho falando há muito tempo para vocês, inclusive nos vídeos anteriores eu também falo sobre isso, o público tá muito mais exigente por conta do acesso que eles têm à informação. Então, tudo ficou muito mais fácil, tudo ficou muito mais acessível. Então, se deu aí a necessidade de trazer algo mais realista para as pessoas que estão absorvendo o que nós estamos mostrando, né? Então, nós tínhamos aí o acesso, por exemplo, das influencers, que elas pegavam um produto e mostravam ao vivo, num vídeo que elas faziam para o Instagram,
ou num vídeo que elas faziam pro canal do YouTube, que foi onde originou-se isso, né? Veio do blog, e depois foi pro YouTube. E aí elas faziam realmente aquele teste daqueles produtos, daqueles serviços, e conforme a tecnologia foi avançando, essa oportunidade deixou de ficar existente apenas para um tipo de público que direcionava, no caso as influencers, né, os influencers, e passou a ser destinado esse tipo de envolvimento a todo mundo, basicamente, porque eu consigo oferecer em real time, em tempo real, uma experiência pelos meus stories, né, tanto do Instagram quanto do Facebook. Da mesma maneira, o status do WhatsApp. Mas o status do WhatsApp dá pra gente ser um pouquinho mais ali objetivo por conta de já termos muitas informações em várias redes sociais, mas eu já falo sobre isso, ok? Mas só recapitulando, um feed de notícia realmente precisa agregar valor desde o primeiro momento visual. Então anota isso para você entender e depois identificar um pouco melhor do que você vai publicar. Falando de feed ainda, você pode preparar uma imagem com uma foto do produto e uma frase chamativa sobre ele, com o benefício que ele proporciona para o teu cliente. Ou você pode colocar imagens que já estimulam a pessoa a ler o que você vai colocar na descrição. Então anote essa informação porque você vai construindo o que você vai fazer daqui para frente relacionado aos conteúdos que você coloca no feed de notícias, por exemplo, de um Facebook. E é muito importante você saber identificar porque depois acaba acontecendo naturalmente, tá? Ainda falando sobre feed, você consegue fazer isso com uma facilidade muito grande. Eu vou te dar uma dica. Vai no Facebook de algumas pessoas que você gosta do trabalho, que você acredita que façam um trabalho de excelência relacionado ao que nós estamos falando. Anota quais são os pontos que você achou interessante e naturalmente você vai modelando isso em você, fazendo do seu jeitinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre os stories do Instagram, que automaticamente o que eu vou falar sobre os stories também serve para os stories do Face, para os status do WhatsApp, enfim, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre o status do WhatsApp, tá? Mas nos stories, só para vocês entenderem, eu já falei um pouquinho aqui nesse vídeo mesmo antes, dei aí, né, um spoiler sobre como trabalhar com os stories, mas pensa comigo. Você pode compartilhar já informações prontas nos stories, você pode fazer o que você quiser. Porém, os stories que estão ali disponibilizando vídeos ou fotos por só 24 horas, eles servem para você trazer muito mais verdade para o teu negócio ou para aquilo que você quer passar sobre você, sobre a sua empresa, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, né? Nós estamos falando sobre consultoria em vendas diretas, diretamente com consultores e consultoras de vendas diretas. Então, se você vai publicar falar, por exemplo, você quer falar sobre um sabonete de limpeza, um exemplo, tá? Você pode no seu feed do Instagram ou do Facebook, que é onde fica as fotinhos do seu Instagram, ou no seu mural do Facebook, já colocar o conteúdo pronto ali, uma imagem atrativa com um texto descritivo sobre aquele produto, ou sua opinião sobre ele, ou uma história sobre como aquilo foi criado, enfim. Mas nos stories, você pode argumentar melhor sobre aquilo, fazer um vídeo ali em tempo real, experimentando o produto, ou contando depoimento sobre alguma cliente, um cliente daquele produto, falando, contando algo ali, né, sem ser uma coisa robotizada. Hoje, as pessoas elas não estão mais 100% satisfeitas com coisas somente prontas. O pronto ali é bom porque mostra o seu profissionalismo, mas elas estão querendo além disso. Como eu disse, por conta do acesso às informações. Então, aquilo que uma influencer, uma blogueira fazia, passou-se a ser acessível por todos, principalmente por você que vende ou trabalha com algo diretamente para clientes, entende? Então, os stories, ele facilita, ele possibilita que você entregue uma experiência mais real para as pessoas.
Da mesma maneira, o status do seu WhatsApp. Só que os status, ele também permanece por 24 horas, igualzinho os stories do Instagram, do Facebook. Mas os status do teu WhatsApp, você já pode ser mais direcionado, você já pode ser até mais objetivo. Por quê? As pessoas que estão no teu WhatsApp, geralmente são contatos que você conhece. Então, obviamente, essas pessoas já sabem com que você trabalha. Você não precisa ali ficar criando um campo de atração. Então, você pode postar o que você colocou nos seus stories do Instagram, ou no seu feed, ou no seu mural do Facebook, que seja. Mas no WhatsApp, você pensa assim, é um pouquinho mais íntimo, então você consegue ali trazer conteúdos mais direcionados, mais objetivos. Claro que você precisa tomar muito cuidado com o que você vai mostrar para as pessoas, ainda mais se você é um consultor e consultora de vendas diretas, porque nem todo mundo pensa sobre o que vai postar e a maneira como essas pessoas vão receber o que você está publicando. No vídeo anterior, acho que foi no 4º vídeo, que eu falei sobre como você criar conteúdos. Eu falei sobre isso, eu fiz as perguntinhas chaves, o que você quer que as pessoas sintam ao receber aquela informação. Por isso que é muito importante, sim, para quem trabalha com isso, para quem direciona conteúdo, informação, produtos e serviços, cuidar do que está publicando, do que está informando, porque não adianta nada você falar, vamos supor, uma pessoa que fala sobre ética, no outro dia tá postando algo que não tem nada a ver com ética. Uma pessoa que, sei lá, um líder e que depois posta ou publica ou faz alguma coisa que não tem nada a ver com a liderança e vice-versa. Assim como também, por exemplo, você fala sobre autoestima, sobre cuidados com o corpo, cuidados com o rosto, e você nunca está mostrando que faz isso ou que se preocupa com isso. Por isso que os teus conteúdos, sendo de um feed de um Instagram, de um mural do Facebook, de um stories do Insta ou do Facebook, ou de um status do WhatsApp, precisa ser congruente com aquilo que você quer transmitir. Isso não significa que você tem que ser um robô 24 horas e que você tem que ficar pensando em tudo que você vai fazer, mas conforme você vai se desenvolvendo, se capacitando, aquilo começa a fazer parte da sua essência e aí automaticamente tá tudo ligado, o teu perfil com a tua conduta, com as coisas que você publica, porque nós temos uma vida normal, né? A gente mostra a nossa vida normal, ou então existem pessoas que não mostram a sua rotina, nem nada, mas eu, por exemplo, eu tô sempre compartilhando o que eu faço, o que eu trabalho, porque eu gosto, né, dessa coisa de marketing, de usar as redes sociais para criar uma conexão com as pessoas numa velocidade maior, mas é muito importante você cuidar disso, tá bom? Então, o que nós falamos aqui? Falamos sobre conteúdos que podem ser publicados no feed, sendo ele do Insta ou do Facebook, que o pessoal chama de mural, né? Mural de notícias. Falamos sobre como trabalhar com os conteúdos do Instagram, sendo os stories, tanto do Insta quanto do Face, e também falamos sobre os status do WhatsApp. Agora, tem uma outra ferramenta que nós chamamos de IGTV, que ela te proporciona colocar vídeos um pouco maiores no Instagram, né? Porque no feed, onde tem as fotinhos bonitinhos, dá para você publicar vídeos, mas até 1 minuto. O IGTV, ele te proporciona colocar vídeos maiores, dependendo do número de seguidores que você tem. Mas o IGTV, ele serve para que você consiga dissertar, falar melhor sobre algo que você quer e aí não teve tempo para isso, sem que fique uma coisa extensa, tá? O IGTV, ele traz um vídeo de um YouTube, por exemplo, um bate-papo mais realista. Você consegue ali estar trazendo aquele conteúdo, aquela informação sobre aquele produto ou aquele serviço de uma forma um pouco mais direcionada. Porque no vídeo do YouTube, o que acontece? A pessoa grava igual isso, edita, corta, faz um monte de coisa para poder fazer tudo bonitinho, como uma aula, né, que tá pronta ali para ser vendida. No IGTV também, a pessoa pode editar quando ela tem um pouco mais de experiência sobre o tamanho que tem que ser usado para poder ficar certinho no Instagram. Isso daí é um assunto para um outro vídeo, mas ele é um pouquinho mais dentro da tua casa, a tua casa chamada
e Instagram, tá? Então, isso daí só foi um resuminho do IGTV, porque nem todo mundo às vezes consegue fazer esse direcionamento. Fica aí então com a sua linha de raciocínio sobre como que você pode expor conteúdos através do seu feed, uma coisa já pronta, mais atrativa, né, sendo explorado com um texto, enfim, e como que você pode trabalhar com seus stories, uma coisa mais real, vivendo uma experiência. E aí eu queria te falar uma coisa, não tenha vergonha. Não tenha medo de fazer stories, não tenha medo de tirar foto, de fazer vídeos, brinque com isso, porque você vai atrair pessoas que se parecem com você. As pessoas vão sentir essa conexão do que você é, de como você é. E na medida em que você vai trabalhando, desenvolvendo isso, você vai evoluindo, você vai ter uma história para contar. Porque eu vejo muita gente falando, mas eu não falo como fulano, eu não consigo ser dinâmico nisso ou naquilo, mas não é essa a questão, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o seu desenvolvimento, o quanto você vai atrair pessoas que também se sentem como você, pessoas que vão gostar de ver o seu crescimento, e isso você vai ali explorando e vai crescendo. Então não tenha vergonha se você é tímido, se fala bem, se não fala, porque conforme você vai se jogando nesse universo das redes sociais, do marketing digital em si, você vai aprimorando, mas precisa de um começo. Ninguém vai ficar falando, nossa, e se falar também, normal. Até o Neymar, vamos falar de pessoas famosas, o Neymar como um ótimo jogador, eu não entendo muito de futebol, mas só pra fazer uma analogia, ele também é criticado, as pessoas são criticadas, deixa, não tem problema, absorva aquilo que realmente vai fazer sentido pra você e críticas construtivas, e vai melhorando, não tenha medo, se joga, tá? Esse é um universo novo talvez pra você, mas assim como eu já comecei, você pode começar e pode descobrir uma avalanche de coisas positivas que você pode fazer através das redes sociais, tá bom? Beijo, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre indicação, o poder da indicação e como buscar essas indicações, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus e arrasa aí na sua consultoria. Beijo!